Bem-vindo ao Ateliê da Bela, onde aqui o nosso assunto é tudo sobre costura. E hoje nós vamos falar sobre mulheres fortes. Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Alex mais uma vez por aqui para trazer hoje um assunto muito bom, que tenho certeza que vai alegrar muito e muito os corações aquecidos das nossas amigas que nos acompanham em todas as partes do Brasil e do mundo, não é verdade, Maria? Isso, verdade. E nós vamos falar sobre as mulheres fortes, né? Mulheres que deixou exemplo para nós, mulheres que abriram caminho para nós estarmos aqui ainda, né? Firme e forte na peleja. E é muito bom nós falarmos sobre esse assunto hoje, que já dá um panorama grandioso para você, que é a mulher que está aí, né? Vendo esse vídeo. Não sei que horário que você vai ver esse vídeo, mas está desesperançada, está triste, está desanimada com a vida corriqueira, com aquela situação da vida difícil, complicada, é casamento, é filhos, é negócios, o país não vai para frente. Nós vamos contar um pouquinho das histórias das mulheres, né, do passado que fizeram muito, de fato, com aquilo que tinha nas mãos. E eu quero ter a honra e o prazer também de falar sobre uma mulher extraordinária, muito incrível, que era a minha avó. Então, a minha avó, ela nunca me ensinou a costurar, mas ela foi a minha primeira inspiração na costura. Então, gente, a minha avó, ela se casou-se, né? Ela era uma índia, né? Ela é índia, nascida no Paraná. Se casou-se com um homem estrangeiro que era polonês. Então, ela totalmente moreninha, né, queimadinha do sol, e ele, um homem bonito, forte, alto, dos olhos azuis, e se casou-se com uma índia. Mas este homem era um homem muito severo, rude, mas a minha avó, ela venceu, né? Ela teve filhos. Ela teve uma filha doente, né? Ela teve os filhos que não era muito aquelas coisas na saúde, mas esta mulher, ela pelejou. Ela criou os filhos. Depois dos filhos, ela criou os netos, né? E por último, eu vim a calhar na história, né? Na minha família, da minha mãe, eu sou a caçula, a última. Então, quando eu perdi os meus pais, minha mãe se foi, meu pai se foi, então eu fui para os braços da minha avó. E ali eu vivi 5, 6 anos da minha vida junto com a minha avó. Então, ela que trabalhava, ela que pelejava, ela que cozinhava, ela que criava nós, ela que nos ensinava. Então, para mim, ela foi uma super mulher. E é muito bom essas histórias porque inspira, né, a todas as mulheres que estão vendo esse vídeo aí, tá? Gente, quando falamos de mulheres fortes, não é necessariamente critério ser rica e poderosa, sabia? Não é necessário ser uma mulher de fama, poderosa. Vamos falar um pouco das mulheres mais famosas do mundo, Joana d'Arc, a nossa primeira senadora do Brasil na época, que era a Princesa Isabel, agora a última, mais famosa agora, que já nos deixou também, a Rainha Elizabeth. Não. Quando nós falamos de mulheres fortes, qualquer mulher que é capaz, que é competente o suficiente para que ela deixe um legado, deixe uma história para a humanidade. Nita Garibaldi, né? Justamente. Também deixou um legado ali pra gente, né? Para todos nós. Então, são mulheres, né? Independente do seu nível social, sua posição social, não importa, né? Mas são mulheres fortes, né? No caso da minha avó, eu me lembro que a casinha da minha avó não tinha nem soalho, era chão batido. Ela morou com nós ali numa casinha de chão batido, né? E depois daquilo foi casinhas de soalho e casinhas com o soalho era um pouco afastadinho do outro, então tinha aquelas frestas que tu enxergava o chão lá pro lado de baixo da casa.
Então, foi nessas situações difíceis que ela deixou um excelente legado. Interessante porque nós que procuramos estudar e acompanhar as histórias através dos tempos, né, nós percebemos a evolução das mulheres, tá? Como eu disse a vocês, para ser mulher forte, não necessariamente tem que ser uma mulher poderosa, tá? A partir do momento que essa mulher está no mundo, ela passa por poucas e boas na vida, mas ela se torna uma mulher forte, poderosa, uma mulher empoderada, uma mulher que realmente dá gosto de se ouvir o seu nome. Já aconteceu muitas desgraças, por assim dizer, nesse mundo com as mulheres, né? Quem acompanhou a história de Joana d'Arc vai ver a mulher forte, nova, ela era nova, essa menina, tá? Pena que nos deixou cedo, mas o tempo que essa menina ela andou sobre a terra, viveu a vida, ela foi uma heroína, uma mulher fortíssima, poderosíssima, né? E ela não tinha muitos recursos que você hoje, mulher, tem, tá? Se você observar a história, dá um pulinho lá no YouTube lá, e você digita lá a história de Joana d'Arc, você vai se encantar. Porque no tempo dela, na época dela, com pouquíssimo tempo que ela teve, ela deixou um enorme legado para as mulheres de hoje. E também a história de Joana ali, né? Ela começou bem adolescente, na época de adolescente dela, né? Então, ver o tamanho da imensidão da história que ela fez, tudo aquilo até os 19 anos, né? Quando se foi, né? Quando infelizmente mataram ela, como mataram muitas e muitas mulheres no passado, alegando que eram bruxas, né? Alegando que eram pessoas ruins, e ali deram Zé Fininho na mulherada, né? E as histórias, a faculdade sabe disso, né? Nós historiadores que nós procuramos estudar a história, o desfecho completo de cada história, nós vemos, tá, o descaso da sociedade naquela época, o monopólio que havia, né, naqueles momentos difíceis. Cada mulher que procurava estudar o poder das ervas, né, o poder da natureza, dos chás, né? Hoje pouco se fala a respeito dos chás, né? O que o chá faz, como que se descobriu a manipulação. Vou dar um exemplo corriqueiro. Como que se descobriu a manipulação do orégano? Como é que se descobriu que a camomila ela acalma uma cólica de um bebê e faz ele dormir? A erva doce. Então, essas mulheres que morreram porque eram bruxas, por assim dizer, né, na mente deles, essas mulheres elas sofreram, mas deixaram um baita legado na história. Isso. Então, foi muitas mulheres que sofreram, morreram na fogueira, né? Acusadas de bruxaria, de coisa. Porque eram mulheres que queriam buscar conhecimento, que queriam um mundo melhor, queriam um planeta melhor para todos, né? Então, essas mulheres, elas deram o sangue delas para que hoje nós estivéssemos aí brilhando, né? Aí diz assim, as mulheres eram bruxas. Talvez, né, continuamos sendo. Continuamos sendo, porque mulher, quando se fala em bruxa, gente, né, na cultura do nosso país aqui, você imagina um demônio, uma coisa feia, uma coisa ruim, né? Quando não é, né? Quando não é. É uma mulher que gosta de conhecimento, que gosta de buscar conhecimento, que gosta de organização, que gosta de limpeza, que gosta de uma família bem cuidada, que gosta de andar bem vestida, que gosta de brilhar, que gosta de ser linda, bela, maravilhosa. É esse tipo de mulher, né? Princesa por fora, né? E guerreira por dentro. É interessante, porque quando se fala de bruxa, né? Eu até uso o termo, né? Por que bruxa? Porque alguém que é capaz de fazer coisas inimagináveis, que é capaz de descobrir, fazer descobertas. Gente, o Cristo, ele deixou uma frase, eu não me recordo agora o capítulo de versículo, não me pergunte a respeito, porque é muitos estudos, é muitos livros. Ele falou uma coisa: aquele que busca, encontra.
e aquele que bate se abre. Ou seja, ele já está dando uma pista. E as mulheres no passado, elas buscavam conhecer, né? As mulheres... Vamos imaginar uma coisa agora comigo, minha esposa comigo junto aqui. Como é que as mulheres sofriam naquela época? Época de inverno, de frio, grávidas, com o seu bebê prestes a nascer. Não havia hoje a tecnologia que nós possuímos hoje, né? Não existia a tecnologia que nós temos hoje nas mãos, que é capaz de minimizar as dores, né? Outra questão também que é importante aqui, as mulheres dos marinheiros, quando os marinheiros partiam para uma viagem longa nos altos mares e não se via mais os navios a longa distância, as mulheres se vestiam de preto, porque os maridos, muitos deles não voltavam, já entravam em luto, devido ao momento em que se vivia naquele instante, a época. Também uma passagem bíblica que diz assim, que conta-nos a respeito de Dorca, né? Dorca era uma mulher que naquela época que os maridos saíam para, né, nos embarques de alto mar, né? E muitos deles não voltavam mais, não voltavam, então as mulheres ficavam ali desesperadas, viúvas, sem saber o que fazer, porque nunca trabalharam fora, não sabiam se virar, né? Mas ela foi uma excelente, uma mulher extraordinária, que ela chamou toda a mulherada e disse, ó, calma lá, gente, calma lá, vamos nós trabalhar, nós temos mão, nós temos pés, nós temos olhos, nós temos tecido, nós temos linha, vamos começar a fabricar aí lindas toalhas, lindos lençóis, lindas roupas, vamos trabalhar e vamos sobreviver e vamos sustentar nossos filhos, né? Então, foi uma mulher ali na história bíblica que dá, né, que mostra para nós um exemplo de mulher forte. É interessante, eu gosto muito dessa passagem porque nos mostra, né, uma competência, uma mulher magnífica, extraordinária. Tanto que quando Dorca morre, gente, foi vamos supor que seria hoje a morte de alguém. Olha, não faria tanta falta Herodes morrer naquela época. Os esposos morreram. Do que Dorca? Tantas viúvas, que no dia da morte dela foi, né, gente, foi um luto muito grande para todos. Então, imagine você... Foi a dor maior, né, a perca maior que todos tinham. Eu quero que você imagine, agora imagine você, essa senhora que já tinha mais de 70 anos, né, que quando ela começou a perceber naquele vai e vem da vida das meninas preocupadas, né? Com a questão dos maridos, pais. E o que a Dorca fez? Ela montou uma escola. Ela montou uma escola para as meninas aprenderem. Né? Um clube de mães, né? Vamos imaginar um clube de mães, assim. Eu já quero aqui, rápido das palavras, puxar um pouco a orelha dos círculos de oração que existem nas igrejas, né? Agora eu pergunto a vocês, senhoras que são líderes dessa círculo de oração, o que é que de fato vocês estão ensinando? Porque Dorca, ela ensinou tudo o que as mulheres precisavam saber quanto a sobreviver e a independência financeira naquele momento. Ensinou a independência financeira, né? Que né, vamos supor que ela se colocou em posição e disse: olha, mulherada, é o seguinte, tá? Não adianta nós chorar as pitangueiras, vamos pegar a pitanga, vamos fazer um suco, vamos tomar e vamos se fortalecer aí e vamos para frente, porque, né, o marido lá não conseguiu mais trazer, então vamos daqui para frente criar nossos filhos, criar bem nossos filhos, arrumar nossas casas e vamos tocar o barco para frente, a vida continua. É isso mesmo, tá? E uma outra passagem que eu gosto muito, que muito me chama a atenção, alegra meu coração muito, talvez você já tenha ouvido falar sobre provérbios, né? Os provérbios que Salomão deixou ali, nem todos os provérbios foi Salomão que escreveu, que fique bem claro isso, tá? Mas é uma conversa, né? Que a mãe do conhecido rei Lemuel, teve com seu filho na escolha de uma esposa para que ela pudesse assentar-se com ele à cadeira e governar naquela época, né? E ela descreve ali no capítulo 31, né, do versículo 10 ao 31 de Provérbios, todas as características que as mulheres devem ter,
tá? Com respeito a ser uma mulher forte, empoderada e valorosa. Né? Aqueles requisitos, né, de uma mulher forte que ela estava aconselhando o filho a buscar, né? A buscar. Então, nas nossas épocas, a gente foi muito ensinado assim, tem que orar, tem que pedir para Deus mostrar quem é o felizardo lá que vai ser teu marido, né? Ou a felizarda lá que vai ser sua esposa. Gente, não é isso, não é. Quem escolhe é eu, quem escolhe é você, tá, pessoa? Agora, quando a mãe de Lemuel senta com ele, diz, meu filho, tu escolhe uma esposa aí para ser a rainha, tá, para ficar no governo, mas ela tem que ser assim, ó, ver o caráter desta mulher, né? Ela descreveu tudo o que precisava de uma mulher boa, né? E ali ela aconselhou o filho. Então, uma super mãe mostrando a força e o poder, porque ela precisava, de repente ela já estava bem velhinha já, né? Mas ela precisava de uma mulher firme, guerreira, forte, para dar continuidade no reinado. Interessante que eu pego muito no pé das mulheres, porque eu dou mentoria. Muitas mentorias nós damos, conversamos com várias e várias costureiras e eu vejo o despreparo. A Maria acompanha muitas ligações, eu vejo o despreparo das mulheres no dia de hoje. Eu diria, poxa gente, se nós estivéssemos vivendo o século XX, quando dependêssemos de recorrer a uma biblioteca, por exemplo, vamos recorrer à biblioteca municipal da cidade, ter que pegar uma senha, marcar o horário para ir lá buscar um assunto, mas hoje está tão fácil. Hoje nós temos, nas nossas mãos, qualquer tipo de assunto que você deseja descobrir a respeito, você vai lá no clique de um dedo. Você consegue. E a mãe de Lemuel, ela descreve para o filho ali as características, tudo, gente, são exatamente 21 versículos que ela conta para ele uma bela história e fala, querido, essa mulher não é Deus que vai trazer para você, é você que vai ir atrás dela, certo? O Eterno já criou, claro, mas são qualidades, são requisitos, são predicados que essa mulher vai ter que ter para que ela possa sentar-se à mesa com você, possa governar com você. Então é muito interessante que você que é mulher comece a se atentar. O quanto que você valoriza o conhecimento, o quanto que você ama conhecer, o quanto que você ama entender. Porque há uma falta muito grande nessa questão, né? Uma falta muito grande das mulheres que não estudam. E as mulheres que não são casadas, ou que estão separadas, ou que estão sozinhas, ou que nunca se casaram, ou que são uma jovem de 20 e poucos anos, ou menos, ou mais, tá? Ou que eu tenho a dizer para vocês, tá? Que querem se casar. Faça uma listinha de que tipo de homem que você quer, né? Você vai botar lá nessa listinha tudo. Eu quero um homem alto, claro, moreno, negão, não importa, tá? Eu quero um homem trabalhador, eu quero um homem que já tenha posse, que já tenha pelo menos a casa dele, já tenha o carro dele, que já tenha a moto dele, que já tenha uma profissão. Eu quero um homem que seja calmo, tranquilo, que não seja muito falante, ou que seja bastante falante. Você vai colocar tudo na tua listinha ali, tá? Enquanto você não encontrar este homem que tá tudo teus requisitos que você quer, não aceite, tá? E assim, ó, isso é interessante porque da mesma maneira que a mulher deve procurar, a obrigação de procurar um rapaz de boa índole, tem o direito, tem a obrigação, o dever, porque na verdade você não pode olhar para o rapaz que você vai se casar porque o pai, a mãe disse que ele é de uma boa família, que o rapaz é um rapaz querido, simpático, amável. Não! Quem vai viver com ele é você. Não é a sua mãe, não é o seu pai. Mas vamos imaginar que você procure um rapaz, talvez você que está vendo esse vídeo agora, uma mulher que está para decidir um casamento, tá? Numa família poderosa, e você é uma doutora, está se formando e a tua família quer que você procure um rapaz. Só que tem um problema. Você precisa
entender uma coisa. E se o teu pai, se a tua mãe, depois de uma semana do casamento morre? Aí você fica com o pepino para ter que desenrolar, né? Porque você, para fazer os gostos do pai, os gostos da mãe, você procurou aquele, né? Aquele doutor, aquele advogado, aquele empresário, aquele médico, mas sem saber que, na verdade, aquele rapaz amava uma outra pessoa. Mas porque o pai, porque a mãe queria, porque era amigo, você fez. Aí cai numa cilada. Então, você precisa ter pulso firme também nas suas escolhas. E nunca olhar só para a aparência, né? Ou para a posição social, né? Vai olhar muito bem, dar uma boa espiada no caráter dessa pessoa. Porque o caráter é uma coisa que eu sempre comento com a Maria, assim, o caráter não se coloca assim na mesa, tá? O caráter é uma coisa que tem que vir com a pessoa, é que nem a beleza. Eu sempre digo para a Maria assim, a beleza não pode ser o prato principal de um casamento, certo? Qual seria, Alex, os pratos principais de um casamento? A amizade. A amizade é uma delas. O companheirismo é uma delas. Para o homem, tá? Tô falando isso para o homem, tá? Tem que ter amizade, tem que ter companheirismo, tem que ter elegância. Eu vejo muitos homens elegantes, gente. Eu vejo homens aí que eles adoram repreender as esposas. Vocês têm uma ideia? Na frente de amigos, como se isso desse a ele alguma autoridade. Nossa, o cara ele é autoritarista, né? Ou vice-versa, entendeu? A elegância, o que falta nos casamentos hoje é a elegância. Tá? Ser elegante ao falar, ponderar as palavras. Tá? Se não me falha a memória, no livro de Provérbios, capítulo 14, me fala uma coisa, eu acho que 14 ou 15, me perdoe se eu estiver errado, mas um deles fala que toda a resposta brava, irada, ela suscita, ela traz a ira à existência. Mas toda resposta calma acalma a ira. Certo? Então, assim, ter a dignidade de conversar. Eu vejo muitos homens, eu mando em casa, é eu que mando. Querido, não, filho, não. Não se manda em casa nem a mulher e nem o homem. O que eles fazem é sentar-se à mesa como um casal civilizado e discutir um assunto que é preciso, certo? Isso é companheirismo, isso é elegância, isso é amizade. De uma mulher forte é sempre se manter, né, na sua posição elegante, né? Porque também diz uma passagem na Bíblia que para o homem é melhor viver lá no deserto do que junto com uma mulher encrenqueira, né? É uma mulher rixosa, né, Maria? É, uma mulher que tá toda a vida berrando, gritando, xingando, jogando tudo que tem na mão contra os filhos, né? Então isso é feio, é ridículo, né? Seja mais elegante a partir de hoje. E olha só, interessante que a Maria me fez uma lembrança agora. Eu conheço muitos homens aí, amigos meus, tá? Amigos, eu digo assim, conversamos aqui. Eles não têm pressa de chegar aonde? Em casa. Por que será que ele não tem pressa de chegar em casa? O que é que ele vai encontrar lá na casa dele quando ele chegar? Que tipo de tempestade que ele vai encontrar lá? Que tipo de problema que ele vai encontrar? Se a casa dele deveria ser o porto seguro para ele morar. O lugar chamado pedacinho do céu, não um pedacinho do inferno. Conhecemos homens que saem do trabalho, né, e fica na rua, ou vai para casa da mãe, ou vai para casa de um conhecido ou outro, para não ir para casa, né? Por que isso será? O que tem lá naquela casa? Que não tem prazer de sair e ir direto para casa. Então, e a mulher forte, né? Eu vejo uma coisa assim, ó. Eu sempre converso com a Maria sobre as mulheres fortes, que eu tenho um fascínio muito grande por isso. Porque as mulheres fortes, elas abrilhantaram o mundo. Vamos falar um pouquinho de uma que faz uns 30 anos, se não me falha a memória, que ela se foi. Margaret Thatcher. Tá? Quem é, Alex, Margaret Thatcher? Margaret Thatcher nada mais é do que a primeira ministra da Inglaterra. Uma mulher forte. Guerreira, ela chorava? Claro que chorava. Dava risada? Também. Lógico.
mas era a primeira-ministra da Inglaterra na época ainda da então falecida Rainha Elizabeth. Mas quem que era essa mulher? O que que ela fez? O que que ela fez? O que que ela aprontou no mundo? Ela ministrou o reino inteiro. Foi a primeira-ministra, a mulher de força, à direita de uma rainha. Entendeu? Ela enfrentou a corte imperialista toda da Inglaterra. E não foi fácil. Não foi fácil porque eles fizeram de tudo para derrubar essa primeira-ministra. Certo? Mas não conseguiram, porque ela foi forte. A Rainha Elizabeth também deixou um bom legado, né, para toda a mulherada do mundo, né? Para quem conhece a história ou acompanhou ela, eu acompanhava algumas partes da vida dela em vida, né? Mas ela foi uma mulher forte que deixou, sim, um bom exemplo para todas nós, né? Então, o que eu tenho a dizer para a mulherada, deixa um legado, gente, deixa um legado, tá? Você trabalha aí no teu ateliê, trabalhando, costurando, fazendo, né? Você já pensou que um dia que você partir desta terra, fica as roupinhas que você fez e todos recordar, essa daqui é do ateliê da fulana, né? Essa roupa aqui é do ateliê da Bela, aqui tá a etiqueta indo, tag do ateliê da Bela, nossa, eles se foram, mas ficou, né, uma boa lembrança, uma recordação, essas roupas, né, tá no Brasil inteiro e talvez até nos exterior, confeccionado pelo ateliê da Bela ou pelo ateliê da fulana, da cicrana, né? Olha que maravilha de um legado. Vale a pena nós levantar todo dia de manhã e lutar e batalhar para deixar esta história escrita? Ou não? Lógico que sim, né? Vale a pena você levantar aí todo dia de manhã, às vezes com um filho pequeno, com criança, com um bebê de cola ainda amamentando, né? Mas escrever a tua história todos os dias. Interessante, Maria, porque eu acho que a mulher ela é igual um hardware. O que é hardware? É um programinha de computador que faz tudo ao mesmo tempo. A mulher é fantástica. Eu olho para as mulheres assim, eu vejo a capacidade que as mulheres têm. Olha só, a mulher ela é capaz de dar um beijo no marido quando ele chega do serviço. Ao mesmo tempo está com a criança no colo, está cuidando do outro que está estudando, está cuidando da comida que está no fogo, está passando a roupa que está ali com ela ali. Então a mulher é poderosa, vocês mulheres, eu queria que vocês entendessem, vocês têm uma força que os homens não têm, tá? Eu não digo força de levantar 200 quilos, vamos fazer academia. Não é isso. Academia é importante sim para as mulheres, manter o equilíbrio, manter o corpo, é óbvio, né? Mas eu falo que as mulheres é força na garra, na capacidade, na sabedoria, no entendimento. Algumas, claro que algumas deixam a desejar. Isso aí eu não posso cortar a volta, viu? Se tiver alguma aí que está deixando a desejar, menina, é o teu momento de você rever os teus atos e as tuas atitudes. Mas, ao contrário de todas as outras, né, eu digo assim, as mulheres são extraordinárias, são fantásticas, sábias, inteligentes. As mulheres têm uma percepção muito ampla que quando fala para o marido assim, não faz isso, porque não vai dar certo, o cara vai lá e faz, aí fia a cara na parede, se arrebenta todo, e aí depois a mulher vem com o curativo para curar o camarada, porque tomou a posição errada. Então a mulher, ela tem que ser flexível, tá? Ela tem que saber se portar de maneira ordeira e exemplar, tá? Os filhos, as filhas, principalmente, tem que ter a mãe como uma conselheira. O que está faltando muito isso é conselhos, tá? Eu vejo muitas pessoas aí que me ligam que não conseguem falar sequer contra os momentos que a menina sai da adolescência para a juventude, os problemas que uma mulher pode contrair durante a vida. Então eu vejo mulheres que não se preocupam, né? Não se preocupam em falar, chamar a filha e conversar com respeito a um determinado assunto que é importante. Então você, mulher, você consegue, você é capaz. Então, eu falo muito da história da minha avó, porque eu acho ela uma mulher muito forte, né? É uma mulher que realmente me deixou um legado de vida, né?
Mas infelizmente eu não posso falar de muitas né, da mulherada que eu conheci nessas épocas aí, da minha infância, né, digamos assim, porque não, talvez inconscientemente, talvez por falta de conhecimento, não deixaram um legado, né? E o que deixaram foi uma triste história, né? Então, diz também uma passagem bíblica que tem a mulher sábia e tem a mulher tola, né? Não importa o nível social, né? Tem a inteligente e tem a tola também. E quando se fala de mulher sábia, toda a mulher sábia edifica a sua casa ainda hoje, tá? Lá em Israel, no meio do povo judeu, ainda a mulher tem a prioridade da casa. É justamente o que você ouviu. A mulher, ela tem uma importância muito grande, né? Ela tem é força de liderança, né? Por assim dizer. Então, assim, como a Maria mesmo disse, eu sinto muito também de muitas mulheres que era para ter deixado uma boa história, um bom legado, me entristece muito, mas talvez seja aquilo, Maria, que muitas pessoas falam, que eu gosto muito de história, aquilo que Mendes Sá falou, fiz o que pude. Talvez algumas mulheres fizeram o que pôde na época delas. Talvez sim, né? Mas, tipo assim, hoje eu tenho o prazer de citar minha avó, né? Entre todas as mulheres desta época ali, que eu tinha ao redor, né? A minha avó é que eu tô citando ela nesse vídeo. É interessante porque quando a Maria fala da avó dela, eu me lembrei agora da minha avó, né? Uma mulher guerreira, forte também. Gente, naquela época havia muita dificuldade, né? Tanto do lado da minha família, antes de eu conhecer a Maria, a avó dela enfrentava dificuldades, né? Que era a parte de chácaras, de sítio, não havia água encanada. A Maria conta a história que lavava-se roupa no rio, né? Lá na frente que foram ter um chuveirinho ali, com os furinhos na panela ali para poder tomar banho, né? E comia muita crela, muita polenta, né? Banheira de rio. Banheira de rio, quando ia tratar os cabelos, a Maria teve muito tratamento de cabelo com banha de galinha. Máscara de cabelo era banho de galinha. Que fedia a beça. Cheirava no sol. Exatamente. A minha avó, ela construiu uma casa, construiu uma família. Meu avô, ele era alcoólatra, né? Que homem tinha um talento muito grande. Ele era torno mecânico, ele na época trabalhava, não me lembro que empresa que era, que fazia hélices de navio, as peças, os maquinários dos navios naquela época, e o homem, infelizmente, caiu na bebedeira, né? Na cachaça, né? Caiu no barril, Ele se mergulhou lá e lá ficou, né? Curtiu lá dentro, né? Então, e assim, e ela foi uma mulher magnífica, uma mulher extraordinária, no seu tempo, dentro dos limites, sem estudo, sem né? estudo que sem ela conhecimento, não sem sabia nada, escrever. mas criou os filhos, né? Ali ajudou na criação dos netos e foram mulheres que realmente deixou legado, que deixou, né? Nós abrimos esse entre parentes para falar dessas nossas avós aí maravilhosas, né? Fala das nossas vozes que mostrou realmente um legado. Agora esse vídeo fica aqui para você que está aí vendo esse vídeo, que vai ver, né? Para um pouquinho, começa a rever você mesma como mulher, como cidadã, como ser humano, como pessoa, né? O que é que você talvez esteja deixando a desejar na sua vida como uma mulher forte, uma mulher valorosa? Gente, quando falamos de mulher forte, Maria, falamos de mulher valorosa, nós não estamos falando de alguém que tem como base religião. Não, não é isso, tá? Basta ser mulher, ter uma boa índole para ser valorosa. Basta ser uma mulher de caráter. Basta ser uma mulher de força, uma mulher que tem a sua opinião firme, defende uma causa, né? Hoje, gente, eu tô vendo, eu abro a internet muitas vezes e eu me deparo com coisas absurdas, tá? O mundo,
homens que comandam o mundo, por assim dizer, não sei nem se eu poderia usar esse termo, porque eles fazem muito bem o que estão fazendo, de deixar um legado também para as próximas gerações. Eles estão entregando de mão beijada, Maria, uma grande oportunidade para todos. Ninguém pode reclamar, em pleno século XXI, do que temos de oportunidade nas mãos. Certo? Quer seja na internet, quer ser estudo. Hoje os países eles estão abrindo as portas, meio que um pouco com receio, né? Mas estão abrindo as portas. Hoje você pode estudar pela internet. Fazer uma faculdade à distância, né? Olha só, se formar no objetivo que quer, né? Olha que maravilha, nós estamos vivendo numa época, né? Tipo assim, ó, lá na época da minha avó, a gente morava numa casinha feita de chão batido, né? Nem soalho tinha, o soalho era o chão mesmo, né? E hoje eu moro numa casa que tem azulejo, que tem banheiro, que tem o banheiro dentro do quarto, né? Que tem ventiladores, que tem limpo, lindo, as lâmpadas, luminária. Gente, hoje eu sou rica. E é isso aí. Então, pensa assim, será que daqui 10 anos, 20 anos, os seus filhos vão sentar tudo reunidos junto em um Natal ou em um aniversário e vão sentar e vão conversar? Vocês lembram quando a mãe levantava todo dia cedo e ia trabalhar na costura, a gente só escutava o ronco da máquina? Vocês lembram quanto que a mãe lutou para conseguir vender as peças dela e vendeu para comprar comida para nós comer? Vocês lembram que quando a mãe levantou com febre, doente, com gripe, né? E estava lá trabalhando, lutando para dar esse conforto para nós? Então, olha que maravilha que é. Não tem nada de mais rico do que isso. Tu deixar um bom legado para os filhos sentar e recordar. Não, a minha mãe foi uma porreta de uma mãe mesmo. E como eu disse a vocês, independente da religião, independente da crença que cada mulher carrega, gente, ela é mulher. Você é mulher, tá? E como a Maria mesmo disse, imagine daqui 20 anos, 30 anos, né? Quando você puder reunir, né? Acredito que isso vai acontecer, porque a ciência está chegando num nível, Maria, muito bom, onde as mulheres estão ficando mais bonitas, mais belas, mais elegantes. Mais fortes fisicamente, né? Fisicamente. Imagine você com 80 anos, com 90 anos, muito bem de saúde, elegantíssima, e vocês começarem a rodar os vídeos que vocês gravaram de bobeirinha no TikTok, no Kawaii, né, no YouTube, tiraram fotos e lembrando, né, daquela época em que a mãe, como a Maria mesmo disse, isso é muito bom, a mãe levantava de madrugada, não era costureira, talvez, mas fazia coxinha para vender, fazia café para o pessoal, né, vender, ia trabalhar. De faxineira. Faxineira. Né? Olha que maravilhoso, né? Isso é legado, isso é história que você vai deixar. Agora, por favor. Olha os vídeos que a minha mãe começou aqui do nada, não sabia nada, mas ela tinha sede de trabalhar na internet, ela queria vender o produto dela na internet. E ela começou a fazer esses videozinhos aqui, ó. Ela tão novinha aqui. Olha como ela venceu, olha o tamanho do império que ela deixou para nós. Gente, que coisa mais rica isso. E ainda assim, ó, eu gosto muito de um influencer que hoje, quem não fala sobre ele, né? Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele fala sobre isso, das mulheres, de ser fortes, né? Nós estamos vivendo uma geração que, eu não diria que é uma geração Nutella, não, imagina. Mas eu estou falando de uma geração que tem a oportunidade, mano, o privilégio de não depender de ir numa escola, tá? Porque temos hoje aulas online, tá? Não dependemos de sentar na sala de aula, numa cadeira ali dura, no frio para estudar, porque nós temos hoje toda a tecnologia, todo o aparato científico que nos ajuda a progredir. Aí eu recebo as ligações e faço pergunta para as mulheres, muitas vezes, mas perguntas meio bobas, gente. Sério, de verdade. E eu me assusto com ainda um nível baixíssimo de conhecimento. E alguém pode me falar, mas ela não teve tempo para estudar. Gente,
tem tempo para entrar no Facebook, né, Maria? Tempo para ver novela. Tempo para ficar vendo lá o Nada Contra, ou ver aquele cantor lá que é considerado o imperador lá, cantar o... eu não acompanho muitos cantores. Vamos ver a Maiara e Maraísa cantar, vamos ver o Ratinho lá na Massa FM. Tempo para ver isso tem. Gente, coloca um audiobook. Tem audiobook, tá cheio de audiobook no YouTube, de estudo. Tem Coloca. Muitas facçõezinhas por aí, ateliêzinhos e facçãozinhas de costura, que tá lá o rádio ligado o dia inteiro na Massa FM, né? Ou não, lá na outra rádio. Gente, por que você não divide? Quer escutar música? Escute na parte da tarde, né? Ou na parte da manhã. Deixa um período do dia para você escutar audiolivro, né? Escuta um audiolivro, esteja por dentro, enquanto está trabalhando, está ouvindo um podcast. Gente, é tão maravilhoso, tantos assuntos que nós aprendemos através dos podcasts. Podia estar lá, rodando lá, e você, enquanto está trabalhando, costurando, fazendo para lá e para cá, está ouvindo, né? Isso está edificando, né? É 1000 vezes melhor do que você estar escutando música, né? Essas bobeiras que... E assim, é como eu sempre digo assim, tem muitas pessoas que podem falar: mas eu já me formei na faculdade, eu já me formei já. Não quer dizer que você se formou na faculdade que você vai deixar de estudar. Se atualizar. Nós temos que ser eternos aprendizes, né? Enquanto nós respirar, enquanto nós estiver vivendo, temos que estar estudando. Mulheres, quando nós falamos de estudo, nós falamos para o bem de vocês, né, Maria? Para o bem de vocês, tá? Porque assim, se não tivéssemos o conhecimento, se não tivéssemos tudo que temos aí ao clique de um dedo do celular, como dizemos, tudo bem, né? Mas nós temos informações. E o conhecimento é que lança fora o medo, né? Tem tantas pessoas que têm medo disso, medo daquilo outro, medo de tudo, porque não tem conhecimento, né? Não vai em busca de conhecimento, perde a vida dela em coisas banal. É assim, quando Cristo disse para os seus discípulos: crescei na graça e no conhecimento, o crescer da graça eu vou te explicar o que é. Primeiro, significa você encontrar o seu propósito de vida. Isso é graça, certo? Isso é graça. Crescer na graça é isso. Você encontrou o seu propósito de vida, você sabe o que você quer, você conhece o seu caminho, tu conhece o que você tem que fazer, você sabe como que vai fazer, tu já sabe para onde você está, você tem um alvo. Agora você vai para o conhecimento, certo? E o conhecimento, como a Maria acabou de citar, é o que lança fora o medo, certo? Não é o amor, não, é o conhecimento que faz você ser forte. Uma pessoa magnífica, uma pessoa... a Bíblia diz também que é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. É um outro problema teológico que não existe, tá? Você tem que conhecer, você precisa saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conhecer a verdade, vocês precisam entender ainda. O que é a verdade de fato? O porquê que ela vai libertar? Você tem que conhecer para saber que você sempre foi enganado por alguma coisa. Não era aquilo que contava. E você vai atrás da verdade. E é em tudo, tá? Quando se fala a verdade, porque eu vou conhecer a Bíblia. Não é, tá? A Bíblia é só um livro no meio dos livros, tá? Então você tem que buscar conhecimento de tudo o que existe no nosso ecossistema. E assim, gente, eu me lembro muito de uma passagem de Paulo, quando estava encarcerado, num inverno terrível. Ele fala para o rapaz ir levar o seu casaco de couro, porque é um casaco quente, e trouxesse para ele os livros de couro, com capas de couro, que eram livros importantes para Paulo estudar. Não era a Bíblia, não. Eram livros de couro, eram livros que Paulo estudava, que se aprofundavam nos ensinos daquela época. Então hoje, tudo, né, Maria? Tudo que nós temos hoje. Hoje você quer um assunto, vamos fazer falar uma coisa corriqueira. Vamos estudar sobre as estrelas. É um assunto.
Vamos estudar como costurar, fazer um ponto em X numa roupa. É um estudo, né? Vamos fazer, como pintar uma roupa. Deixa eu fazer um... Gente, existe para tudo, existe informação. E é isso aí, minha gente! Gente, nós estamos aqui, ó, com o QR Code, tá? Copia aí o QR Code e venha fazer parte do código do Ateliê Lucrativo, porque ali no código existe ouro maciço, tá? Que a gente revela para todas as costureiras que estão ali dentro. É isso aí, tá? Como falamos anteriormente, o conhecimento está ao clique desse seu dedinho. E também já convidando você para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, comentar no nosso vídeo, tá? Compartilhar, tá? Também deixo aqui um abraço especial para todos os nossos amigos da língua portuguesa, né? Tem amigos nossos ali que estão nos seguindo aí em Portugal, na África. Nós temos todo mundo aí. Os que falam português ainda, por enquanto falando português aqui, um abraço especial para vocês, damos aí um abraço em todos vocês. E daqui uns dias, né, Maria? Não tá falando inglês também. Ah, o povo ali dos Estados Unidos, né? Isso, não tá falando inglês aqui também muitas vezes. Então, assim, gente, ó, nós deixamos um abraço a todos os meus amigos e amigas aqui também de Barra Velha que seguem nós também. Um beijo especial a todos vocês, tá? E com certeza eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Mulheres Valente e Forte, entra pro código do Ateliê Lucrativo. Tá aí o QR, entra aí. Valeu, tchau!